Mas já lá no começo da tua carreira, lá em 2002, quando tu trabalhava com montagem, né? Tu acabou participando ali de Cidade de Deus. E esse filme, ele é assim... Esses tempos eu e o Miguel, a gente conversou sobre ele no Piuí. Acho que inclusive é o vídeo do YouTube mais assistido sobre esse filme. Acho que já deve ter umas 2 milhões de visualizações. E particularmente, eu acredito que seja o nosso filme favorito brasileiro, né, Miguel? É um filme incrível, que marcou demais as nossas vidas e, cara, marcou a vida de muita gente, assim. É um orgulho poder falar que hoje no Filme Stop vamos falar de um filme brasileiro, velho. Ah, Cinderela Baiana. Não, cara. Internet, o filme. Não. Tu tá ficando doido? Que filme é, então? Cidade de Deus. Ou como alguns gostam de falar, City of God. Cara, o nome do filme é Cidade de Deus. Ele é brasileiro. Para! Sem essa de falar City of God. É Cidade de Deus, cara. É um filme que desperta orgulho na gente, porque é um filme sensacional, saído daqui, feito com gente daqui. Cara, esse filme é maravilhoso, tem uma história maravilhosa por trás dele e a gente vai falar sobre isso agora no Filme Stop, aqui no canal Piuí. Como que é fazer a montagem de um filme? E como que tu foi parar nessa área, sabe? Bom, é muita coisa pra falar aí, né? Sempre legal falar sobre montagem, que é edição, né? Tem gente que chama de montagem, tem gente que chama de edição. É que eu sempre dizia que era uma profissão que é difícil até de você explicar pro seu pai. As pessoas às vezes não têm a menor ideia do que é, né? Mas é basicamente a pessoa que transforma todo o material filmado pelo diretor, é a pessoa que transforma este material em filme. É isso que o montador faz. Ele vai escolher o que entra, o que vira filme e o que fica na sala de edição. Então, para isso você vai falar de narrativa, de ritmo, de tempo, de tom, e você vai construir, lapidar o filme com material filmado. Eu sabia zero de montagem quando eu entrei no mercado, né? Eu comecei na década de 90, né? Aquela década longínqua, hoje já longínqua, no momento em que não tinha, né? O cinema nacional tinha morrido, né? A Embrafilme tinha sido extinguida, né? Foi extinguida lá, acho que na época do Collor, então não tinha produção de filme nacional, né? Então eu comecei pela publicidade. Eu fui fazer publicidade, me formei como publicitário, comecei a trabalhar em agência e aí acabei indo eu fui pra O2, a O2 Filmes, que era a maior produtora na época de comerciais do Brasil, e fui começar a trabalhar com publicidade. E aí acabei conhecendo o Fernando Meirelles, acabei finalizando os comerciais do Fernando Meirelles, depois eu acabei montando os comerciais do Fernando Meirelles. Depois de uns 3 anos montando os comerciais dele, montando vários produtos, vários comerciais que ele tinha dirigido, ele me convidou pra fazer o Cidade de Deus. Eu nem era a primeira escolha dele. Ele sabiamente queria trabalhar com alguém que já trabalhava com cinema, que tinha experiência com cinema, porque eu não tinha. Só tinha feito comercial na minha vida e alguns videoclipes. E aí acabou não dando certo a primeira opção dele. E ele falou, olha, se um dia, se por um acaso eu te convidasse pra fazer esse filme, e eu não deixei ele terminar a frase. Eu falei assim, eu topo, vou fazer e vai ficar incrível. Vai ser o melhor filme que você já fez. E aí eu saí da sala e falei... E tu profetizou, né? De fato, foi o melhor filme que ele já fez, Então, né? mas mais ou menos, porque você sabe que eu tenho boa intuição, mas nem sempre. Porque enquanto a gente tava fazendo o filme, lembrando que a gente filmou em 2001 e montou em 2001, onde não tinha o cinema brasileiro, não é o cinema brasileiro que as pessoas conhecem de hoje, né? Ele tava sendo reconquistado. Eu lembro que eu montava o filme, as pessoas me perguntavam, eu falava, cara, o filme tá muito bom. Pena que nunca ninguém vai ver esse filme. Tá falando sério? Caraca. É o que eu dizia na época, tá? Nossa. Botava fé no projeto, né? Difícil. Você não sabe que cinema que tem. Quando você descobre um cinema que tem 10 outros filmes muito melhor pra ver. Aí às vezes você descobre que naquele cinema tem, mas o horário é 10 da manhã. E depois que você assiste, você ainda tem que procurar um youtuber pra saber se você pode gostar do filme ou não. E o Cidade de Deus é curioso realmente por isso, que acho que o grande atrativo dele que me faz gostar também bastante do filme, e é até difícil no caso da montagem, a questão das alternâncias, né, da narrativa. Tem muitos tipos de histórias ali dentro, de personagens e também de linha do tempo, né. Eu acho incrível como é que esse filme consegue alternar tão bem, sabe, não fazer algo ficar muito pesado, assim, de maçante. Uma dúvida que eu tenho, inclusive, quanto que isso é dedo do editor e quanto que é dedo do diretor? Porque claro que o diretor tem... A gente tende a imaginar que ele tem a palavra final, né? Ele vai determinar, ele vai... Não quero dessa maneira, tu é obrigado, entre aspas, a fazer diferente, né? Mas quanto que vem essas ideias do editor e quanto que o diretor barra ou não barra disso? Então, agora também no papel de diretor, eu tenho uma visão um pouco mais geral e posso dizer uma visão como eu enxergo, tá? Dani? O que foi? Ô, meu irmão.
o diretor é sempre o capitão do navio. É ele que diz, eu acho que é mais ou menos por ali, né? O farol tá tirando pra lá. Então ele tem uma equipe de co-criadores que vai construir a obra seguindo a visão do diretor. Então o diretor, ele tem a palavra final, em princípio, em tudo, né? Em tudo de caminhos criativos. Isso não é diferente na montagem. Agora, um bom diretor, ele é um cara que, apesar dele saber, ou pelo menos ter um cheiro de pra onde ele deve ir, ele vai querer buscar o melhor de cada pessoa da equipe dele, né? Então, a função do montador é pegar aquele material e sugerir coisas, e usar o roteiro como uma guia, mas poder criar um filme a partir do material que foi filmado. Então, respondendo a tua pergunta, e o montador também não faz milagre, tá? Se não tiver lá no material, tem pouco que o montador consiga fazer, né? Ele não faz milagre. Então, assim, eu acho que quando um filme dá muito certo, que é o caso da Cidade de Deus, ele é uma sucessão de acertos. Ele é um acerto de escolha de roteiro, de elenco, de tom de filmagem, de fotografia, de direção de arte. E aí, o montador, ele tem que fazer um trabalho bom pra não estragar isso tudo, né? E tem como ter algum tipo de improvisação, tipo, como tem na direção em outros departamentos dentro de um filme? Tem alguma coisa que tu pode improvisar quando tu tá montando um filme? Algo assim? Eu acho assim, eu vejo sempre assim, né? O roteiro é a nossa base. Mas a partir do momento que tá filmado, o roteiro é um guia. O que vale é o material que tá filmado. Então, dentro disso, você pode improvisar o que você quiser, né? É que a improvisação da montagem, ela não é uma improvisação ao vivo. Você tem tempo de maturação. Você pensa, você faz aqui uma versão, assiste com o diretor. Às vezes o diretor fala, isso aqui tá uma merda, vamos começar de novo. Ou, de repente, você faz uma coisa que não era aquilo que o diretor tinha pensado. E ele fala, nossa, isso aqui é muito mais legal. Vamos tentar esse caminho. Então, uma das razões pelo qual eu acho que o Cidade de Deus, pelo menos na montagem, ficou do jeito que ficou, era pelo simples fato que eu não tinha a menor ideia do que eu tava fazendo. Ok. Tá brincando comigo, pegadinho? Bom. Eu nunca tinha montado um longa. Ah, impressionante. Eu nunca tinha montado nenhum curta-metragem. Então, eu acho até que o fato de que, como eu não tinha regras pra seguir, e o Fernando me incentivava a não seguir regras e poder fazer o que a gente achava que era o melhor... Bora, culpado! Hora do show, porra! E eu ia testando lá tudo que a minha intuição dizia que ia testar. A gente assistia. O Fernando é um diretor com olho de montador, né? Então ele é muito bom de ir dando as direções certas. E eu ia lá e fazia o que eu achava mais legal. E o Fernando gostava. E a gente já trabalhava junto. E acabou ficando aquele filme lá que eu achava que ninguém nunca ia assistir. E estamos aqui muitos anos depois conversando sobre ele. Daniel, e você acha que esse frescor que você trouxe na época, que você acabou de falar, você não sabia o que você estava fazendo. Você chegou lá, era algo novo pra você. E a partir disso, você não seguiu muitos padrões anteriores, mas você criou novos padrões a partir dali. Não digo só pro cinema nacional, digo pro cinema mundial. Você viu isso na sua carreira? Você acha que até nas produções que se seguiu, nas montagens que você fez nos anos seguintes, houve uma influência de modo geral? Porque a montagem de Cidade de Deus é uma coisa que é um diferencial do filme, né? Bom, vou primeiro começar agradecendo o seu elogio. Não sei se eu concordo 100%, mas eu vou agradecer, vou concordar só pra poder agradecer o elogio. Sabe elogiar. Pô, a gente aprendeu a montagem de Cidade de Deus na faculdade, pô. Eu fiz faculdade de design e teve uma cadeira lá que o pessoal, que era de edição de vídeo, e a pauta era edição de Cidade de Deus. Então eu acho que... Resume bem. Virou aula. Aí, Daniel, olha aí. Acho que enganei as pessoas bem. Eu acho que foi acho que os meus truques deram certo. O miserável é um gênio! Na verdade, assim, quando eu falo que eu não sabia o que eu tava fazendo, também não é pra ser ouvido como chegou o porra louca lá, que não sabia nada, claro. E né, assim, eu já tinha alguns anos de experiência em montar comercial e montar videoclipe, então eu sabia um pouco os princípios da montagem e tal. Agora, eu não tinha noção de dramaturgia, porque é muito diferente de você montar um comercial ou montar um videoclipe do que você montar um filme ou uma série que tem uma curva dramática, que as coisas... Isso eu não tinha a menor ideia de como funcionava. Eu sabia montar, pegar uma cena, montava. Isso eu sabia. Então, eu acho que foi um misto de um material muito bem pensado, filmado, com uma visão muito clara do Fernando e umas loucuras que eu ia fazendo que, por uma sorte do universo, elas foram encaixando. E eu acho que ele sim virou depois uma referência. E eu nunca fiquei tão feliz de estar tão errado na minha vida, que ele acabou sendo visto não só no Brasil, como no mundo inteiro. Ele hoje entra na
lista de filmes dos anos 2000, de várias listas do mundo, como filmes mais importantes, né? Assim, aquele filme que eu achei que nunca ninguém ia assistir. E que também, assim, a gente também não inventou nenhuma roda no Cidade de Deus, né? Não tem nada que no Cidade de Deus que o Scorsese já não tivesse feito de alguma forma, ou que o Oliver Stone já tivesse feito. Ou se você pegar lá atrás, né? No cinema francês. Isso é mentira. É mentira! Não é, não. Isso é mentira porque ninguém tinha colocado um cabo de vassoura numa galinha pra ela gravar uma cena. Isso aí ninguém tinha feito. É verdade. Não sei se... É verdade, mas eu não sei se a gente deveria ficar tão... Satisfeito. Outra, mas assim, tu tá sendo muito humilde, Daniel. Tu tá sendo muito humilde porque, olha só, a gente tá em 2022, né? Ano passado teve um filme chamado Resident Evil, Bem-vindo a Raccoon City. Pô, cara, de novo, cara! Talvez eu tenha tido o desprazer de ter assistido esse filme, mas me chamou a atenção uma cena que é um tiroteio numa sala escura, né? Tu não consegue ver nada, começa a ter vários tiroteios, e aí tu não sabe onde é que o personagem tá, um zumbi cai em cima dele, ele tropeça, o zumbi vai pra lá, tu fica completamente perdido, a cena não te comunica nada, né? Porque ela tem só esses flashes de luz. Aí tu pensa, bom, é óbvio que tu não vai entender nada na cena porque só tem flashes. Como é que tu vai entender alguma coisa da cena quando só tem flashes? Aí na minha mente, quando eu vi esse filme, eu lembrei automaticamente de Cidade de Deus, que tem aquela cena do assassinato do Bené, que ela é feita da mesma maneira. Na festa, né? É uma festa escura, com flashes de luz, e cada momento que a câmera entra, que tem imagem, aquele frame te comunica alguma coisa. E na tua cabeça, quando tu tá assistindo, tu consegue entender uma linha cronológica dos acontecimentos e não fica não entendível. A cena é clara como o dia, mesmo sendo escura várias vezes. Então, eu acho que tem um quesinho genial nisso. Eu não sei quanto que isso foi teu, né? Eu imagino que por ser edição, tu tem um trabalho muito pesado numa cena como essa, mas eu acho isso genial. Genial mesmo. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Vou agradecer também, mas como eu tô nesse carro na contramão aqui, eu vou dizer que se você for olhar para antes de 2001, tiveram vários filmes que já tinham feito isso, como tiveram vários filmes que já fizeram muitos flashbacks, assim. Então, o que eu só tô dizendo é o seguinte, o Cidade de Deus, eu acho que ele usou todos os recursos dramatúrgicos de uma maneira tão sinérgica, né? Apropriada para aquela história. As coisas, quando eu falo isso, parece que tudo no cinema tem que ser racional. Às vezes ele não é racional, ele é só sensorial, ele é só emocional. Eu acho que tudo foi uma confluência de acertos, que até essa mistureba de técnicas de filmagem, ou que depois eu vir a descobrir que eu não sabia de técnicas de montagem, que na época que eu tava fazendo não tinha a menor ideia, eu acho que o Cidade de Deus, ele é o que é exatamente pela liberdade que ele tinha de colocar tudo isso junto. Se você olhar o Cidade de Deus, ele tem basicamente 3 histórias, né? Tem a história do Cabeleira, lá do Trio Ternura, depois ele tem a história do Zé Pequeno, depois ele tem a história da Mané Galinha. Eles são 3 filmes completamente diferentes, eles foram filmados diferentes, né? A primeira história, o próprio Fernando dizia que ele queria um filme mais, eu odeio essa palavra, tá? Eu tô fazendo aqui, não tem imagem aqui, mas eu tô fazendo aspas com os meus dedos. Ele é um pouco mais clássico de filmagem, ele respeita o eixo, ele respeita a continuidade de movimento, ele respeita os planos abertos para você entender a geografia do lugar, ele conta as cenas do começo, meio e fim, ele é filmado tudo no tripé, ou numa câmera, numa grua, todos os movimentos sem muito estabilizados, tal. Mais convencional, né? Vamos chamar de convencional. A segunda história, que vai para os anos 70, ela já é câmera na mão, com planos sequências, a continuidade já não é mais tão importante, os cortes descontínuos, o pulo no tempo, o pulo do eixo, tudo isso já começa a se incorporar na história do Zé Pequeno, onde começa o tráfico, onde entra a maconha no tráfico lá na Cidade de Deus. Depois a última história, que vai pra guerra, que entra a cocaína, aí é assim, câmera na mão, não tem mais plano aberto, eu não quero mais entender a geografia, os planos eles são propositadamente, e o tempo ele é propositadamente cortado de uma maneira onde você perde a noção geográfica e de tempo para te causar uma claustrofobia. Então você vai ver que tem muita
poucas técnicas no filme. E eu acho que o filme, ele é a junção de tudo isso, contado com a maestria do Fernando Meirelles, junto com todos os parceiros, né? A Katia Lund, co-diretora, o César Charlone, diretor de fotografia, o Tulé Pic, que é o diretor de arte, todo mundo. O roteiro do Braulio Mantovani, não é à toa que o filme foi indicado a 4 Oscars. Então, ele é um pouco essa junção de tudo isso, né? E eu, coitado, que não sabia fazer nada, de repente, achei que ninguém ia ver o filme, corta para, né? Pô, coisa boa, né? The nominees for achievement in directing are... For City of God, Fernando Meirelles.